Olá, meus bons. Você conhece a história do pirata mais violento e sanguinário de todos os tempos na era da pirataria aí? Então ative o sininho que eu vou te contar agora, meus bons. O nome desse vagabundo era François Helenois, tá? François Helenois foi um pirata francês que atuou no Caribe nos anos de 1660, tá bom? O lugar de nascimento desse pirata era em Les Sables d'Illinois, na França, ok? Foi um pirata cruel demais, que ficou conhecido por ser um torturador e sadista de todas as formas possíveis, tá? O início da vida dele foi o seguinte: François Helenois chegou no Caribe para trabalhar como escravo, tá? Em uma lavoura de cana de açúcar. Trabalhou e roubou tanto nessa época que ele conseguiu comprar sua carta de alforria. Depois que ele comprou a sua carta de alforria, ele jurou vingança contra a Espanha, que tinha o capturado e o condenado à escravidão, tá? Ele conseguiu aí comprar a sua liberdade com a carta de alforria e se juntou a uma tripulação de corsários. Ele foi subindo de hierarquia na tripulação de corsário até ele virar o capitão, tá bom? Ele comprou, né, a sua liberdade. Então aí o François Helenois, já como um pirata, ele começou aí a caçar espanhóis no mar, certo? Ele, depois de ter conseguido a sua carta de alforria, juntou uma tripulação em Tortuga e saiu para caçar espanhóis com apenas um navio. Ele aí foi afundado por uma frota gigantesca de navios espanhóis. Então, meu bom, François Helenois, como um pirata já assumido, foi atacado aí por navios espanhóis, tá? E só escapou com vida porque se fingiu de morto no meio da sua tripulação toda morta. No meio do naufrágio, ele pegou uma farda de um dos oficiais que ele matou, certo? E foi direto para Cuba. Pouco depois, ele fez um nobre na cidade refém, tá? E exigiu o resgate dos governantes espanhóis locais. O governador de Cuba enviou aí um navio para poder matar o François Helenois com uma quantidade enorme de tripulação. Mas o François Helenois entrou dentro da tripulação e matou todo mundo decapitado, tá? Olha para você ver como o François Helenois era sanguinário, cara. Ele matou todos os tripulantes que o governador de Cuba mandou para poder matar ele, tá? Só deixou um escapar com vida para poder entregar um aviso lá em Cuba de que ele estava chegando. Olha só, hein? Esse François Helenois era foda, mano. Você verificou se a sua inscrição está ativa? Pois é, meu bom, dá uma verificadinha aí, beleza? Então, ele capturou o navio aí que o governador espanhol mandou para poder matar ele. Ele matou a tripulação toda, capturou o navio, foi para Tortuga, juntou uma tripulação, certo? E juntou mais navios até com a sua tripulação para poder se vingar aí da Espanha, tá? O seu alvo foi Maracaibo, que era uma cidade na Venezuela, tá? Que era governado todo pela Espanha. Mas antes de falar desse ataque, então, assim como ele tinha mandado o recado pro governador de Cuba que ele estava chegando, ele decidiu primeiro começar seu ataque por Maracaibo, tá? Que é uma cidade da Venezuela dominada pela Espanha. Com a sua frota de 8 navios capturados, que eram navios espanhóis, que ele capturou aí, certo?
para poder melhorar a sua frota, ele foi para Maracaibo. E Maracaibo tinha um forte poderosíssimo, certo? Tinha uma ótima defesa. Só que a fúria dele era tanta contra os espanhóis que ele posicionou o navio na frente, todos os navios na frente do forte e arrebentou o forte completamente, tá? Sem dar chance de defesa para quem estava no forte. Para você ter ideia, só nesse ataque ele matou 500 oficiais espanhóis, certo? Caraca, ele tava com muito sangue nos olhos, velho. Assim que ele conseguiu entrar em Maracaibo, ele percebeu que a cidade estava quase vazia, tá? Que a maioria da população tinha fugido. Os que ficaram em Maracaibo, ele ficou atacando, pilhando e estuprando as pessoas por 2 meses, tá? E mandando vários recados aí para a Espanha e para as outras cidades, tá? Da Espanha. Para você ter ideia, nessa época que ele ficou em Maracaibo, que ele ficou conhecido como o pior pirata torturador da história do Caribe, tá? As suas técnicas de tortura incluíam cortar pedaços de carne das pessoas com uma espada quente, tá? Com uma espada até vermelha, queimando as pessoas vivo, tá? E cortando grandes pedaços de carne aí, amarrando a pessoa e torcendo com uma corda entre a cabeça da pessoa e apertando pro olho da pessoa sair. Olha que maluco que era esse cara, meu Deus do céu. Esse François Lenoir era muito sanguinário, cara. Dá um like aí, hein, porque a história desse pirata você não vai ouvir em nenhum outro lugar aqui no YouTube, tá? Então, durante esse ataque, François Lenoir mandou uma mensagem aí para a Espanha dizendo, ó, vocês me mandem 20.000 peças de ouro que eu paro de atacar a cidade e não desço para a próxima cidade. Mas assim que a Espanha mandou para ele aí as 20.000 peças de ouro, ele acabou matando todo mundo que foi entregar aí as 20.000 peças de ouro para ele, certo? E continuou atacando as cidades para baixo, certo? Depois de Maracaibo, ele desceu para um lugar que se chama Santo Antônio de Gibraltar, tá? Que na época era a cidade conhecida como a maior capital exportadora de cacau da Espanha, certo? Era como se fosse uma metrópole gigante exportadora de cacau. Para você ter ideia, a fúria do François Lenoir foi tanta que ele atacou a cidade tanto que a cidade praticamente deixou de existir. Certo, cara. Esse cara era muito foda. Mas também, né, cara, ele tinha sido... Mas também é bem compreensível que ele tinha sido feito de escravo, né, pelos espanhóis. Eu imagino tanta humilhação e tanta tortura aí que ele deve ter passado e ficou maluco, né, pra se vingar aí. Após meses de ataque nas cidades espanholas aí, por causa do ataque de Gibraltar e por causa do ataque de Maracaibo, a própria Espanha mandou uma frota gigantesca de navios para poder matar ele, certo? Pra você ter ideia, depois desses ataques, ele ficou conhecido como a desgraça dos espanhóis, tá? Foda demais. Ele ficou conhecido como o maior inimigo da Espanha da história. Tanto que vários museus marítimos lá na Espanha faz referência aí ao François Lenoir. Então, após esses ataques e depois de conseguir essa fama toda e o título de inimigo número 1 da Espanha, a Espanha mandou uma frota enorme de navios aí para poder capturar e matar o François Lenoir, tá? Essa frota de navios espanhóis aí, navios militares espanhóis, cercou a tripulação do François Lenoir, tá? Perto de uma província que se chamava Darien. É uma província no Panamá, certo?
Então, incapaz de mover o navio porque ele tinha encalhado em um mar muito raso, então eles desceram nessa tal de Ilha Darien e foram aí capturados por uma tribo que se chamava Tribo Cuna, tá? De canibais aí que comeram todos eles vivos. Meu Deus do céu, que doideira, né, cara? E os espanhóis cercaram a ilha toda para não deixar nenhum deles escapar com vida, certo? É um fim trágico, mas merecido por alguém que fez tanta merda, né? Apesar de ter feito muita merda com ele, uma merda não justifica a outra. Certo aí que ele foi torturado, enfim, mas quem somos nós, né, para julgar aí o François Lenoir? Mas ele foi conhecido como o pirata demônio, certo? Ele foi o pirata aí de pior reputação entre todos os piratas, fazendo com que ele fosse proibido de entrar em Nassau, em Tortuga, em Port Royal, depois dessas atrocidades, tá? Que ele cometeu aí com Maracaibo, Gibraltar e outras que ele já vinha cometendo contra espanhóis, como assando os caras vivos e comendo, abrindo os caras no meio, comendo os órgãos internos dos caras, bebendo sangue dos oficiais espanhóis que ele capturava, certo? Então aí ele era doido de pedra, ele tava... Então aí o François Lenoir, possuído, né, por um espírito de vingança contra a Espanha, fez todas essas atrocidades aí e acabou tendo vários títulos ruins aí, né, como um pirata. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para poder aprender sobre a história desse doido, desse François Lenoir. Então, meu bom, muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo, hein?